a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, nós estamos aqui reunidos na presença do único e verdadeiro Deus. E eu tenho certeza que você sabe, foi o próprio Deus que nos trouxe a este momento de devoção, momento de adoração, momento de reflexão na palavra do único e verdadeiro Deus. Portanto, deixe de lado as suas preocupações, as coisas que possam povoar a sua mente e que te afastem do nosso propósito, que é adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Portanto, sinta-se acolhido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e aproveite esse momento, terceiro domingo de Páscoa, onde nós adoraremos o Cristo ressurreto. E como preparação para esse momento maravilhoso na nossa vida, que é a adoração do Cristo ressurreto e do Deus verdadeiro, nós ouviremos o prelúdio com a nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Esse mesmo espírito de adoração te convida a fechar os olhos para falarmos com Deus. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós, o teu povo, nos reunimos ante a tua presença, pois sabemos, o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador de céus e terra, aquele que tem, Senhor Deus, toda a honra, glória e louvor. Nós, Pai, sabemos que fomos chamados por Ti mesmo para este momento e nós nos alegramos, jubilosos em celebrar o Teu nome. Recebe a nossa adoração. É o que te pedimos no nome doce de Cristo, nosso Salvador. Amém. Ouçamos neste momento Cristo já ressuscitou com o coro Aidéia Moraes.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 30. Salmo de número 30, leitura indicada pelo lecionário cristão para esse terceiro domingo do tempo litúrgico da Páscoa. Diz assim a palavra de Deus: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que nós acabamos de ler diz no seu versículo 11 assim: Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Está falando que o nosso Deus mudou a história do salmista. Aquilo que era pranto, era tristeza, era dor, era sofrimento, se converteu em alegria e exaltação. Deus fez o mesmo na minha vida e na sua. Ao enviar Jesus Cristo ao mundo, mudou a nossa história. Nós que éramos tristes, pois vivíamos em pecado, e o pecado sempre gera dor e sofrimento. Agora, recebemos, através do sangue remidor de Jesus, paz com Deus e caminhamos em fé neste mundo, rumo a Jerusalém Celestial. Mas a realidade do pecado faz parte da nossa existência. E este é o momento em que eu te convido a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, confessar os seus pecados ao Senhor e pedir perdão. Se for possível, aí onde você está, ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se não, não há problema. Ore ao Senhor, confesse os pecados, pedindo perdão a Ele neste momento. Senhor, é maravilhoso saber que Tu és Deus de amor. É maravilhoso saber que Tu és Deus de misericórdia. Afinal de contas, nós sabemos que erramos. Sabemos que transgredimos a Tua lei, que pecamos. Por isso, neste momento, nós Te confessamos os nossos pecados, pois queremos, Senhor, sermos purificados por Ti. Não desejamos andar longe dos Teus caminhos, nem tampouco fazer aquilo que não Te agrada. Por isso Te rogamos, Senhor, ajuda-nos. Dá-nos discernimento do que é certo e do que é errado. Que Teu Espírito Santo nos convença da verdade, da justiça e do juízo. Nós queremos, Pai, viver a Tua vontade em nós. E neste momento que confessamos os pecados a Ti, confiamos na Tua graça e sabemos que fomos perdoados. Por isso Te bendizemos o nome. E ainda Te suplicamos, continua, Senhor Deus, a derramar sobre nós das Tuas bênçãos. Quem de nós poderia abrir mão do Teu cuidado? Seria impossível. Sabemos que o Senhor cuida de nós e Te agradecemos por isso. É a nossa oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos mais uma vez o coro A Ideia Moraes cantando
árvore da vida. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso deve falar muito alto nos nossos ouvidos. A certeza de que não lutamos sozinhos, de que Deus tem estado ao nosso lado, se fazendo presente diante dos momentos mais difíceis, mas também dos momentos mais alegres. Estar com Deus é a certeza de que somos vencedores. Por isso nós trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, pois o nosso coração se enche de alegria e gratidão, e nós queremos fazer parte de tudo aquilo que expande o reino de Deus. Você está vendo aí na sua tela como você pode dizimar e ofertar de forma segura, fazendo o seu Pix, a sua transferência ou até mesmo o seu depósito. Tudo de maneira segura, louvando e bendizendo o nome do Senhor e ajudando na expansão do seu reino aqui neste lugar. Quero te convidar a fechar os olhos para orarmos ao Senhor, consagrando assim dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Bendito Deus, eterno Pai, é maravilhoso saber que é o Senhor quem luta as nossas batalhas, que é o Senhor e o seu braço forte que tem nos amparado, que tem cuidado de nós. Também nos alegramos em poder devolver a Ti uma parte daquilo que o Senhor mesmo nos tem dado. Te consagramos, Deus, dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, cheios de alegria e gratidão. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, onde leremos dos versículos 1 a 14. João 21, dos versículos 1 a 14. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite
nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Não são poucas as vezes que nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. Aliás, às vezes nós até temos a sensação de que é só isso que enfrentamos: problemas, tristezas, sofrimentos. É bem verdade que a vida não é assim. Mas parece que a nossa mente tem uma predileção por marcar esse tipo de coisa e esquece de assinalar as vitórias, as alegrias e os momentos felizes que nós temos. Fato é que eu e você sempre estamos distante de alguma dificuldade e às vezes ela nos frustra e nos dá aquela sensação e aquela vontade de desistir, de parar no meio do caminho, retornar, não fazer mais o que estávamos fazendo, deixar para lá e ver o que acontece. Interessante lembrar que o texto que nós acabamos de ler traz um pouco disso. Nós vemos os discípulos fazendo exatamente a mesma coisa. Enfrentaram problemas, estavam frustrados, afinal de contas, passaram por um momento ímpar, a crucificação de Jesus. Nós mesmos não conseguimos descrever e nem imaginar completamente a dimensão do que aqueles homens sofreram. Afinal de contas, largaram as suas vidas e seguiram a Jesus, e de repente, Jesus é tirado de forma arbitrária e brutal do meio deles. Ah, mas Jesus ressuscitou. Sim, é claro. E nesse momento, toda a dor deveria ter sido apagada. Deveria ter ficado apenas a lembrança, mas com o sabor da vitória alcançada contra a morte. Mas não funcionou bem assim. Às vezes na nossa vida tem dessas coisas. A teoria a gente conhece, mas na prática nós enfrentamos dificuldades que são difíceis de se lidar. O texto começa dizendo que eles foram para o mar da Galileia e retornaram a pescar. Pedro, que era o líder do grupo, é o primeiro a dizer: olha, eu vou pescar. Os outros o seguem. E o texto diz que eles passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Um trabalho exaustivo, sem nenhum fruto, sem nada de bom para apresentar. Quando amanhece, Jesus começa a andar na praia e fala com eles, se dirige a eles e pergunta-lhes: tem aí alguma coisa de se comer? A resposta óbvia é não. Afinal de contas, trabalharam toda a noite e não pescaram peixe nenhum. E o texto vai seguindo. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aí nós já vemos Jesus realizando um milagre.
O texto nos mostra aqueles homens um tanto quanto desalentados, retornando às suas origens, motivados pelas experiências traumáticas que viveram e são frustrados novamente. Foram pescar e nada aconteceu. Eu, quando leio esse texto, eu tenho aquela sensação de que eles precisavam entender que aquilo ali não era mais para eles. Que aquele tipo de pesca não era o que Deus tinha para a vida daqueles homens. Afinal de contas, você deve se lembrar, Jesus, quando os chamou, lhes disse: eu vos farei pescadores de homens. Não mais pescadores de peixes. Então, olharmos para esse texto e vendo-os não pegarem peixe algum, não soa tão diferente. Afinal de contas, eles deveriam fazer outra coisa. Pregar o evangelho e transformar vidas no poder de Jesus. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus vai até eles, os procura e ainda faz um milagre. Eu vejo esse milagre da pesca maravilhosa dessa rede que se enche de 153 grandes peixes, como uma forma de Jesus mostrar: olha, vocês têm que fazer o que eu mandei. Aquilo para o qual eu vos comissionei. Aquilo que eu vos chamei. E quando você obedece, tudo dá certo. Não há frustração. E o texto vai seguir: olha, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, colocou a sua roupa, pulou no mar, porque estava despido, estava nu. Até aquele momento eles não tinham percebido quem era que falava com eles na praia. Jesus, ao realizar o milagre, também se manifesta, mostra, como se fizesse com que se caísse as escamas de seus olhos, e eles pudessem perceber quem realmente lhes procurava. E então, o texto vai seguir dizendo: mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede, cheia com aqueles peixes. E não obstante serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: olha, vinde, comei. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem era que falava com eles, porque afinal de contas, eles já o haviam reconhecido. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. É um texto muito interessante, bem recorrente nesse tempo litúrgico da Páscoa e que tem preciosas lições a nos ensinar. A primeira coisa que eu quero que você perceba é algo extraordinário, que às vezes nós não nos damos conta. Jesus é que os procura. Pense comigo, vamos relembrar a cena. Aqueles homens retornaram ao mar da Galileia, o local onde tudo havia começado, talvez buscando novamente sentido para a vida, talvez procurando um norte diante de tudo o que haviam vivenciado e visto. E mesmo aqueles homens tendo feito uma opção que não era a que Jesus lhes mandara fazer, Jesus vai até eles, conversa com eles. Isso é maravilhoso. Lembrar-se disso, perceber, nos faz ter a consciência de que Jesus gosta de se relacionar conosco. Ele é que nos procura, ele é que vem em primeiro lugar atrás de nós. Alguém pode pensar
que está procurando a Deus, que está indo atrás dele, e de alguma forma isso pode ser verdade, mas nós sabemos que é Jesus, é Deus quem dá o primeiro passo em nossa direção. Aqueles homens vão pescar, largam tudo, e é Jesus quem vai atrás deles e começa um diálogo, começa a falar. O fato de falar, de dialogar, de conversar, já diz muito sobre o nosso Deus. Se você se lembrar, desde o Gênesis, Deus se compraz numa boa conversa. Ele conversa com Adão e Eva no jardim. Ele vai conversar com Moisés através da sarça ardente lá no monte. E essa questão dessa conversa com Moisés vai se repetir outras vezes. E ao longo da história bíblica, Deus se manifesta conversando. Isso diz muito de um Deus cheio de amor, de graça e misericórdia. Um Deus que está disposto a conversar, que quer conhecer, que quer compreender, que se alegra em ouvir da nossa própria boca as nossas dificuldades, as nossas alegrias, os nossos temores e as nossas vitórias. Jesus está na beira da praia, se dirige aos discípulos, começa a dialogar com eles, sem lhes lançar na face o erro, a péssima opção e tantas outras coisas que Jesus poderia lhes ter censurado, lhes chamado a atenção. Ele apenas começa a conversa de forma até mesmo, quem sabe, despretensiosa. Tem alguma coisa para comer aí? E essa pergunta dá início e starta uma nova situação. Esse desejo de se relacionar com um homem, com um ser humano, surgiu um Cristo amado que deixou os céus, despiu-se de sua glória, foi ao Calvário para morrer em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Cristo, ele também faz milagre nas nossas vidas. Sim, esse Jesus que fez milagres no tempo do Novo Testamento e está totalmente descrito lá nos evangelhos, quantos milagres Jesus fez, permanece fazendo milagres hoje. Ele veio na minha direção e na sua direção porque ele quer se relacionar conosco. E o relacionamento com ele proporciona mudança de vida, transformação, uma virada de 180 graus na nossa história. E isso por si só é milagre. Veja bem, eu e você éramos inimigos de Deus e caminhávamos para o abismo, para o inferno. Mas Jesus mudou a nossa rota. E hoje caminhamos para o céu e experimentamos já aqui na terra a alegria de termos Cristo, o nosso Senhor, como nossa companhia, que não nos abandona, que não nos deixa sós. O milagre aconteceu. Aqueles que haviam pescado a noite inteira sem nada conseguir, agora, no momento em que Jesus ordena e eles cumprem, tudo muda. Os peixes são encontrados. É muito importante perceber isso. Jesus quer relacionar-se conosco. E a opção que ele nos dá é de fazer o que ele diz. Pois ele é Deus e conhece a nossa vida e o nosso coração melhor do que nós mesmos. E às vezes nós nos arrogamos, sermos pessoas muito conhecidas, muito sábias, muito inteligentes, mas nenhum de nós pode suplantar o conhecimento que Cristo tem. Ele sonda os corações. E por sondar os corações, ele transforma a nossa vida. Aqueles discípulos frustrados agora conseguem receber aquilo que haviam procurado durante toda uma noite e não haviam conseguido. Em Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Em Jesus, os nossos sonhos se concretizam. E o maior de nossos sonhos é a vida eterna. Sim, o último inimigo da humanidade. Aquele
que nós não podemos escapar por nós mesmos e dependemos de Cristo e sua vida abundante para recebermos vida eterna. A minha vida e a sua vida continuam sendo transformados. Milagres continuam sendo feitos na nossa existência. E tudo isso porque Cristo veio relacionar-se conosco. E a última coisa que eu quero trazer desse texto para a nossa meditação é que Jesus vai muito além das nossas expectativas. Você deve ter percebido que, além dos discípulos terem pescado, conseguido trazer um grande número de peixes, nós vemos Jesus preparando uma refeição para eles na praia. Não consigo imaginar aqueles homens já aguardando por isso. Não consigo pensar que eles já sabiam que isto iria acontecer. Eu consigo vê-los frustrados, puxando redes, tirando do mar, colocando no barco sem nenhum peixe. Eu consigo vê-los lançando a rede sob a palavra de Jesus. Eu consigo vê-los vendo o milagre da pesca, trazendo para o barco os peixes que conseguiram. Mas eu não consigo imaginá-los pensando em que Jesus iria fazer para eles uma refeição. Na minha maneira de entender, é porque Jesus vai sempre além do que imaginamos ou pensamos. Sim, bem além. Jesus, o Senhor, o ressurreto, o vivo, está na praia, dialoga com aqueles homens, faz o milagre e ainda faz para eles uma refeição. Uma refeição feita pelo próprio Filho de Deus. Isso aí, bem além. Eu tenho certeza que na pesca eles já estavam muito felizes, mas Jesus foi além. Nosso relacionamento com Cristo, a nossa vida, na nossa lida diária, ele continua fazendo a mesma coisa, indo além. Se você parar para pensar de onde você saiu e o ponto onde você está hoje, como Cristo já foi além das suas expectativas. Talvez você esteja até passando por algum tipo de dificuldade, talvez você enfrente algum desafio e tenha pedido a Deus certas coisas e esteja apenas aguardando isso. Eu quero te falar, Deus vai fazer ainda mais, muito mais. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que está reservado aos filhos de Deus, pois Deus pode todas as coisas. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, tendo um Deus como nós temos, um Deus que ama, um Deus de relacionamento, um Deus que se importa, nós sempre podemos aguardar que Ele vá além. Então guarde isso no seu coração. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Aprofunde o seu relacionamento com Ele. Leitura da palavra, oração, adoração comunitária. Tudo isso nos ajuda a nos aproximar desse Cristo maravilhoso que está no meio de nós. Saiba, Ele faz milagres hoje, na minha vida e na sua vida. Tenha fé, confie, independente da situação que você esteja vivenciando. Coloque aos pés do Senhor, pois tudo pode mudar. E olha, se surpreenda, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais do que você espera. Pois Deus, quando Deus age, ninguém pode impedir. Que Deus te abençoe e aplique nos nossos corações a sua bendita palavra. Chegamos ao momento das nossas comunicações. Eu quero te lembrar que hoje é um domingo muito especial para nós. Primeiro domingo é dia de Santa Ceia, ministração do sacramento. Ainda dá tempo de você participar, pois ocorrerá no culto matutino das 10h30 da manhã. Eu estarei aqui e te aguardo também. E no dia 17 de maio, às 16 horas, a nossa mocidade estará reunida aqui na nossa igreja para uma programação especial. Farão um louvorzão e será a segunda edição. E desta feita, os convidados serão a Igreja do Riachuelo, a Igreja Presbiteriana da Gávea e a Igreja Presbiteriana de São Cristóvão,
Claro, também haverá a participação do nosso grupo de louvor. Será uma tarde de bênção, uma tarde de louvor e adoração ao nosso Deus, uma tarde de comunhão. Se você é jovem, você deve estar aqui. Guarde bem na sua agenda aí. 17 de maio, às 16 horas. Mas sou jovens, pastor? É claro que não. Você de qualquer idade que queira louvar e bendizer o nome do Senhor, deve estar aqui conosco também. E nós temos um motivo muito especial. Nesta tarde, nesta programação, nós traremos alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível para abençoar o desafio jovem. É uma instituição que nós já conhecemos há um longo tempo, que trabalha com a recuperação de pessoas com vícios, tanto em drogas quanto em bebidas. E nós sabemos que Deus tem abençoado muitas vidas através daquele trabalho. Então você vem, participa, louva ao Senhor e ainda abençoa aqueles que precisam. Então anote aí, mais uma vez, 17 de maio, às 16 horas. Quero te convidar a fechar os olhos para orarmos juntos a prece do Pai Nosso. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.